Fala galera, a novidade aí que ronda o caso do Bruno Henrique, todo mundo já deve estar sabendo, todo mundo já sabe que a Polícia Federal invadiu a casa, entrou na casa do Bruno Henrique para prender celulares de parentes do Bruno Henrique e tudo por conta de mais um caso de aposta, galera. Tudo por conta de mais um caso envolvendo a aposta. E hoje eu estava conversando com várias pessoas sobre isso e eu tive pensando, galera. Muitos vão falar, o futebol é sujo. Muitos falaram, né, futebol é sujo. Cara, o futebol não é sujo. Sujo são as pessoas, cara. Eu não tô aqui, eu não quero condenar o Bruno Henrique, não quero falar nada sobre esse caso, se ele vai ser culpado ou não. Mas tudo diz que ele vai, as provas estão aí, né, galera? Pessoas criaram contas, pessoas fizeram isso pela primeira vez, pessoas que não apostam, pessoas ligadas ao ex-familiar dele, para apostar que ele levaria um cartão. Então, tipo, cara, é o ser humano que é sujo, não é o futebol. Que culpa tem o futebol, cara? Que culpa tem o futebol? A sociedade em si se aproveita de tudo, galera. Existe manipulação não só em futebol, existe manipulação em tudo que você for imaginar. Existe crimes em tudo que você for imaginar no eixo da sociedade, pessoas que manipulam remédio falso, bebida falsa, de tudo, galera. E o futebol também tem esses casos de aposta, que é o caso mais frequente de futebol. A gente já viu árbitros de futebol fazendo isso, jogadores de futebol fazendo isso, e as bets só estão aí para escancarar o quão mal tem ser humano em tudo na sociedade. O futebol como um todo, ele fica escancarado, porque é o esporte mais praticado no mundo, é o esporte onde tem os maiores destaques, as pessoas só falam de futebol no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Então o futebol vai ser sempre o culpado, as pessoas sempre vão querer culpar o futebol, mas não é o futebol não tem culpa disso, é o ser humano, galera. O ser humano, ele é desse jeito, o ser humano, ele quer levar vantagem em tudo, por mais que ele ganhe dinheiro, por mais que ele esteja por cima da carne seca, como a gente fala, por mais que ele tenha conquistado tudo na vida, ele sempre vai achar uma brecha, ele sempre vai querer levar vantagem. O Bruno Henrique é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, um jogador que tem dinheiro, que acumulou um patrimônio gigantesco. Ele caiu numa situação dessa, que escancara mais o que? A falta de dignidade do ser humano. Imagina, se o Bruno Henrique, que é multimilionário, tá fazendo isso, imagina, galera, outros jogadores, outras pessoas ligadas ao futebol, dirigentes, árbitros, jogadores de times menores. Cara, o futebol, se você for pensar, cara, a gente que fica vivendo o futebol como muito amor, cara, você tem que pensar duas vezes quando você for falar de futebol, porque, cara, o que tá por trás dessas pessoas, a gente não sabe, galera. Eu ainda gosto muito de futebol, mas, cara, é difícil você assistir um jogo de futebol hoje e não desconfiar de cada lance que você vê de árbitros. Eu lembro, por exemplo, Corinthians e Boca Juniors, o jogo mais roubado da história do futebol, que o Amaridia anulou 3 gols legítimos, 2 gols legítimos do Corinthians e mais 2 pênaltis que não deixou de marcar, e o Boca fez o gol com o Riquelme e acabou se classificando na semifinal, foi pra final, eu acho, contra o River. Cara, mas, cara, é uma sacanagem gigantesca no esporte em geral. No futsal a gente viu uma combinação de jogo entre a França e um outro time para não enfrentar o Brasil, galera. Então, cara, no vôlei já aconteceu isso, simulação em Olimpíadas, para não jogar, para não pegar um outro time numa próxima fase maior, mais forte. Então, cara, o esporte em geral, não é só futebol, esporte, jogo, qualquer coisa vai existir, criptomoeda, manipulação de mercado, bolsas de valores e etc. Galera, o ser humano, ele é sujo por natureza. Se ele tiver uma oportunidade, tem aquela frase, a oportunidade faz o ladrão, e é verdade, cara. Eu nunca tive uma oportunidade, eu falo por mim, eu não faria isso, mas eu nunca tive uma situação dessa. Então, eu não sei se realmente eu conseguiria sair dessa. Você entende? Agora, nessa situação é fácil falar, eu vou sair dessa, eu não aceitaria jamais. Cara,
É muito difícil. O ser humano, todo ser humano tem um preço. Então, tipo, cara, às vezes a gente quer entender como isso acontece, mas tá enraizado essa mentalidade dentro do ser humano de querer passar a perna em coisas pequenas. Imagina em coisas grandes, quando ele cai na mão, que ele acha que ele tem a chance de dar o golpe. Não existe crime perfeito, que nem eu coloquei na teu e-mail, não existe, galera. Se você tá achando que você tá enganando alguém, não pense isso, cara. Não foi só sua mãe que fez filho esperto. Então, cara, vamos cada vez mais se policiar, pedir a Deus pra gente ser uma pessoa melhor no outro dia, porque é falho, cara. A gente pode ser pego nessa situação que nem o Bruno Henrique, Paquetá, esses caras não precisam e entraram numa furada, talvez aí para ajudar familiares, talvez para ajudar uma pessoa que espalhou depois essa situação para outras pessoas, e isso formou formou tudo, formou o triângulo, o quarteto, o retângulo, tudo para que fosse pego, né, galera? Uma situação, às vezes, o Bruno Henrique queria ajudar uma pessoa, que essa pessoa abriu a boca para várias pessoas e virou ali uma rodinha, e foi fácil identificar lá no sistema de aposta que foram feitas manipulação para que essas pessoas ganhassem esse prêmio, né, galera? Então, essa aposta no caso. Então, tipo, não acha que você é o fodão, que você é o mais inteligente do mundo. Não caia nessa. Evite passar por isso, porque Bruno Henrique foi acordado hoje com a Polícia Federal na sua casa. Invadiram o CT do Flamengo para abrir o quarto dele, pegar as coisas para poder identificar. Então, tipo, cara, ele tá no final de carreira. É um fim de carreira melancólico, se for comprovado, se for de fato comprovado que ele agiu de má fé. Ele nunca mais vai jogar, vai ser banido do futebol pela FIFA. Eu não sei se pela lei brasileira ele pode até ser preso, mas pela lei desportiva da FIFA eu acho que ele pode ser banido do futebol, justamente como o Paquetá, que tá à beira aí de um banimento, né, galera? Eu só lamento isso acontecer, mas não sei, mas tenho certeza que não é o primeiro caso, não vai ser o segundo, não vai ser o último, não foi o primeiro caso, não vai ser o segundo, não vai ser o último. Então, cara, é lamentável, mas isso existe, não só no futebol, mas está enraizado na nossa sociedade como pessoa, como ser humano, e só deixa mais escancarado como ser humano ele é fraco e ele não tem escrúpulo para tentar passar a perna no outro, né, galera? Então, se assistiu até aqui, deixa o seu like, sua inscrição, é muito importante nesse vídeo. Eu sou o Balacote, foi com Deus, fui.